A polícia do Rio de Janeiro investiga o assassinato a tiros de 3 médicos num quiosque de um dos bairros mais movimentados da capital fluminense. A gente começa o jornal com a informação de momento, a apuração acontecendo agora. A Gabriela Morgado está acompanhando tudo e vai trazer pra gente as informações. Diga, Gabriela. Oi, Carla, bom dia para você, Megali, para Sheila, para todo mundo. Pois é, 3 médicos de São Paulo assassinados em um quiosque da Barra da Tijuca, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, durante a madrugada. Marcos de Andrade Corsato, de 63 anos, Perseu Ribeiro Almeida, de 33 e Diego Ralph de Souza, de 35 anos, estavam aqui no Rio para participar de um congresso em um hotel na Barra da Tijuca. Esse crime foi flagrado por câmeras de segurança, que essas imagens mostram que 3 bandidos saíram de um carro branco, atiraram contra as vítimas que estavam sentadas em uma mesa no quiosque, voltaram para o veículo e fugiram. Os médicos morreram na hora. Um quarto homem, Diego Proença, de 31 anos, também ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região, onde está agora internado em estado grave. A Polícia Militar foi acionada e chegou a realizar buscas na região, mas ainda não encontrou esses criminosos. O policiamento agora está reforçado na região e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, que já analisa aí essas imagens das câmeras de segurança e também houve testemunhas. As imagens são bem chocantes porque há outras pessoas por ali. E é possível, inclusive, observar que numa outra mesa, né, há 2 homens. Um deles corre primeiro quando ele percebe a chegada dos atiradores, o outro corre na sequência. E somente essas pessoas, os homens que foram atingidos, é que são alvo dos disparos, né? Inclusive tem um que vai e volta, os atiradores, né? Vai, volta e atira de novo contra as vítimas. E claramente uma execução, né? Pelas imagens fica muito claro, trata-se de execução. Nada Gabriela, foi levado. Nada foi levado. Gabriela, a gente já tem ali... Os assassinos nada disseram também. Eles simplesmente, segundo as testemunhas, né, simplesmente chegaram, abriram fogo e foram embora. Gabriela, a gente já tem os nomes das vítimas. Eu tenho aqui comigo que um deles... Marcos de Andrade Corsato, 62 anos, faria 63 na semana que vem, diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC da Faculdade de Medicina da USP. Esse é uma das vítimas, né? Esse médico é uma das vítimas. A gente já tem os outros nomes? Tem sim, a gente tem aqui o Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, e o Diego Ralph de Souza, de 35 anos. Todos as 3 vítimas, né, eram médicos, e a gente tem também o nome do quarto homem que acabou sendo ferido durante esse crime, que é o Diego Proença, de 31 anos. Minha nossa, que história esquisita, né? A gente vai ter de acompanhar agora essa apuração. Eu tenho Daniel Proença aqui e Diego Bonfim. É Diego Proença mesmo? Daniel. Essa informação foi passada pra gente pelo Corpo de Bombeiros, mas a gente vai apurar de novo e a gente está, inclusive, né, checando ainda com a Delegacia de Homicídios para saber mais detalhes sobre essas vítimas e sobre se esse quarto homem também estava ali com esse grupo dos 3 médicos que acabou morrendo. Mas os nomes foram passados aí pelo Corpo de Bombeiros, que faz aquele primeiro atendimento aqui para depois passar aí todos os detalhes para a polícia. É chocante, viu? Esses homens... Um deles, um senhor, né, o Marcos Corsato, esse que era diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, respeitadíssimo, é um sexagenário, né, tinha 62 anos, os demais estavam na casa dos 30 e poucos anos de idade, eram médicos que estavam hospedados ali na Avenida Lúcio Costa, participando de um congresso internacional de cirurgia minimamente invasiva do pé e tornozelo. Esses homens chegaram, nada disseram, abriram fogo, foram pelo menos 20 disparos. Como disse a Gabriela, um dos bandidos ainda voltou para atirar mais em um dos médicos que tentava se esconder atrás do quiosque, e é um crime chocante porque são médicos de São Paulo que estavam de passagem pelo Rio de Janeiro. Obviamente, bom, eu acho que eu posso dizer com alguma segurança que obviamente não tem relação com crime organizado, com guerra de facções criminosas, e não obstante foram executados como se fossem chefes do tráfico de uma facção rival. O que também é uma tragédia urbana, né? As execuções sumárias que a gente vê acontecendo por todo o país. Mas quando a gente vê pessoas que obviamente não têm relação nenhuma com esse mundo sendo mortas dessa maneira, teriam sido mortas por engano?
Bom, é imperativo que a gente, no caso, a polícia encontre esses assassinos para que a gente entenda exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro, as motivações. O nome do médico que foi resgatado com vida... É o Daniel Proença, né? Daniel 32 mesmo, né? anos. Foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. É isso aí, Daniel. Levou 3 tiros, pelo menos. É isso. Pessoal, confirmando mesmo informações da polícia que agora passadas pra gente no hospital, Daniel Proença, realmente o nome dele. Perfeito. Gabriela, havendo novidades, é só avisar. Pode deixar, microfone aberto. Obrigada, pessoal. Obrigada. Vamos em frente aqui. Já o Rio de Janeiro volta ao vivo conosco. Vamos agora até o Amazonas. Somente 2 cidades do Amazonas vivem em situação de normalidade em meio à seca, que tem provocado o esvaziamento de rios, a morte de animais, entre diversos outros prejuízos. O mais recente boletim divulgado pelo governo do estado aponta que 40 municípios estão em situação de emergência, num total de 62. A falta de chuvas também pode comprometer o funcionamento de uma das 4 usinas hidrelétricas do Amapá. Informação é do diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Sioc. Apesar disso, ele afirmou também que não há risco de problemas de abastecimento. O ONS estuda o acionamento de termoelétricas. Ontem, uma comitiva do governo federal, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, esteve na capital amazonense. Quem acompanhou essa visita traz mais detalhes também sobre a situação de momento. É o repórter Rafael Campos, que está conosco ao vivo. Rafael, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Sheila, bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha também. Pois bem, essa comitiva esteve aqui presente em Manaus ontem. Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e mais 11 ministros, pelo menos, estiveram aqui para visitar áreas afetadas e também para anunciar medidas para amenizar esses impactos da severa seca aqui no estado do Amazonas. Entre elas, o governo federal irá antecipar para o dia 19 de outubro o pagamento do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada para a população dos municípios em situação de emergência. Já são 40 cidades, assim como você adiantou, Sheila. O vice-presidente também anunciou a liberação do seguro-defeso, que começaria a ser pago apenas no dia 15 de novembro, além de repasses de R$ 850 para pequenos agricultores e extrativistas também. Geraldo Alckmin falou que o governo federal vai destinar recursos para garantir o abastecimento de água potável e alimentos aos municípios do interior, tudo isso dependendo do trabalho das prefeituras aqui do estado do Amazonas. Vamos acompanhar. Os kits, medicamentos também significativos. A questão mais emergencial é água, alimento e combustível. Então, os municípios estão encaminhando ao Ministério da Integração Regional os planos de trabalho e não faltarão recursos para atender a população e fazê-lo através dos municípios. Outra grande preocupação também citada pelo vice-presidente da República é com o fornecimento de energia elétrica, já que a hidrelétrica de Santo Antônio teve que paralisar as atividades devido ao nível das águas lá do Rio Madeira. Uma das maiores linhas de transmissões de energia elétrica do Brasil, que liga inclusive a região norte ao sudeste do país, o Linhão Madeira teve que ser desligado para priorizar o fornecimento de energia elétrica para os estados de Rondônia e de Acre. De acordo com o ONS, o Operador Nacional do Sistema, esse desligamento é importante para que Acre e Rondônia não estejam desabastecidos. Alckmin diz que o governo analisa contratar energia de termoelétricas. Queria destacar que a energia está garantida na região. Foi feito um trabalho com antecedência de reserva de combustível de óleo diesel. Mesmo com a paralisação da usina de Santo Antônio, está garantida a energia e nesta noite terá uma reunião que participará o Operador Nacional do Sistema para avaliar a necessidade de contratação de térmica. Muito bem, ainda sobre essa situação aqui do estado do Amazonas, foi assinada a ordem de serviço de dragagem de um trecho do Rio Solimões, no extremo oeste aqui do estado, entre os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant. Daqui a 30 a 45 dias essa obra deve ser concluída, então deve ser também analisada a dragagem, o mapeamento para a dragagem de outros trechos de rio aqui no estado do Amazonas, para facilitar a navegação e garantir assim o transporte de alimentos, de água potável e evitar ainda mais isolamento
aqui no estado do Amazonas por causa dessa severa seca, que deve ser a pior da história aqui no estado do Amazonas. Volto com vocês. Obrigada, Rafael. Já é a pior desde 2010, mas a perspectiva, infelizmente, não é boa para esse mês de outubro. Até por isso, o Rafael já trata dessa maneira. Deve se tornar pior com esse registro histórico. A seca muito, muito severa no norte do país. A gente volta já já a atualizar a situação por lá. Bom, no outro extremo do país, situação extrema também, só que diametralmente oposta, literalmente. O sul do país segue sofrendo com as tempestades. Um tornado atingiu a região oeste do Paraná, arrancou telhados, derrubou muros, afetou quase 4 mil moradores em 11 municípios. 500 mil de consumidores tiveram fornecimento de energia elétrica interrompido. A tempestade também passou por Santa Catarina. Um deslizamento soterrou parte de uma casa em Timbó, no Vale do Itajaí, e feriu um bebê, graças a Deus sem gravidade. A cidade de Blumenau cancelou o primeiro dia de desfiles da Oktoberfest. Temos mais informações ao vivo com Leonardo Gomes. Quais são as últimas, Leonardo? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Bem, quando a gente fala de tornado no Brasil, região sul, chama muito atenção e, de fato, é raro. É assim, inclusive, que o Instituto de Meteorologia do Paraná classificou como raro e extremamente rápido. Ele aconteceu há cerca de 24 horas, por volta das 6 horas da manhã de quarta-feira, durou 30 minutos e foi o suficiente para provocar vários estragos, uma vez que, segundo os institutos de meteorologia aqui do estado, ele foi concentrado na região sul do município, o que acabou provocando vários estragos na cidade. Além disso, segundo o CIMEPAR, ele foi classificado F2. O que isso significa? Digamos assim, o nível do tornado, uma vez que ele pode chegar até F5. Segundo o Instituto de Meteorologia aqui do Paraná, o CIMEPAR, esse fenômeno pode chegar até 250 km por hora, e é tão raro que, pelo menos desde o início da medição do CIMEPAR, lá em 1997, nunca tinha acontecido algo semelhante a esse aqui no Paraná. Segundo o coordenador de operação do órgão, Marco Antônio José Vícios, a classificação do temporal só foi possível graças a registros de fotos e vídeos. A gente fez as contas da ordem entre 180 e 250 km por hora. Essa velocidade é estimada com base nos estragos, né? Então é no local que ele atua. Então, novamente, a estação meteorológica estava distante o suficiente para um evento tão localizado, ele deu a indicação de uma rajada de vento naquele momento, mas não com certeza o que aconteceu naquele local em específico. Após a passagem do tornado, claro que uma força-tarefa foi colocada em prática no município de Cascavel. Foram feitos 104 atendimentos de cortes de árvores, galhos e desobstrução de ruas. Isso logo de imediato, já nas primeiras horas do dia, como eu comentei, né? Ele passou 6 horas da manhã, nem era dia, não tinha amanhecido direito na cidade. Muita gente acabou sendo surpreendida, principalmente pelo vento forte. O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, falou que o governo do estado foi acionado para prestar ajuda, atendimento, auxílio ao município, mas o prefeito disse que um decreto de calamidade é praticamente descartado. Olha, o decreto de calamidade, ele precisa ser de muita responsabilidade. Então, evidentemente que vou ouvir aqui os técnicos, né, o Márcio da Defesa Civil, o Coronel Araújo, e evidentemente eles vão nos orientar se é o caso. Eu acho que primeiro precisa fazer um levantamento. O decreto de utilidade pública tem que ser numa extremidade de necessidade e com justificativa. Então, a gente vai atender prioritariamente as pessoas que tiveram as suas casas danificadas e talvez isso nem seja necessário. Se for, evidentemente, vamos usar essa ferramenta também. Apesar de estarmos falando de um tornado aqui, portanto, na avaliação do prefeito e também até mesmo do governo do estado, os estragos não são tão grandes assim que poderiam causar uma calamidade pública. Quando a gente fala de chuva, e agora já para o estado vizinho de Santa Catarina, por lá, como muito bem o Megali antecipou, a chuva trouxe estragos, mudou o dia a dia dos moradores por lá em várias cidades, e quando a gente dá destaque para o Vale do Itajaí, por lá, por exemplo, as tempestades superaram os 100 milímetros em um período de 12 horas. Também há registro de quedas de árvore e também de estelhamento de casas. Não só para Santa Catarina, mas também para o Paraná, e o destaque, inclusive, é Curitiba e região metropolitana. Tem muita chuva prevista, pelo menos até segunda-feira. Destaque para o final de semana, quando as temperaturas devem baixar, e podemos ter um acumulado nesses próximos 4, 5 dias, quase chegando a 200 milímetros de chuva. Ontem, mais ou menos nesse horário, nós falávamos aqui, né, sobre a possibilidade de passagem de evento severo pelo sul, sobretudo Rio Grande do Sul, mas uma ouvinte
do Paraná escreveu pra gente, eu não sei se vocês se lembram, acho que foi Silvana, que falava da chuva muito forte, se não me engano, na região de Foz do Iguaçu. Ah, é verdade. Não é? Foi. E aí, de fato, tem mais ouvintes perguntando aqui, Cascavel foi a cidade mais atingida, ou a realmente, né, atingida por esse fenômeno registrado ontem. Fala, Megali. A respeito de Foz do Iguaçu, a Patrícia Menezes, nossa ouvinte, mora em Foz, e aí mandou uma mensagem nos alertando para a destruição de uma cidade no Paraguai, chamada Santa Rita. Aí eu procurei um jornal local paraguaio, e de fato não foi só Santa Rita, não. Foram 2 cidades que foram inclusive colonizadas por brasileiros no Paraguai, que foram duramente castigadas pelos ventos muito fortes e pela chuva. Santa Rita e Santa Rosa ficam ali a cerca de 70 quilômetros da fronteira com Foz do Iguaçu. Em Santa Rita, praticamente todo o perímetro urbano foi afetado por destelhamento de casas, queda de árvores, postes, interrupção no fornecimento de serviços básicos. Um posto de combustíveis simplesmente teve o seu teto, não sei como é que chama aquilo, arrancado pela força dos ventos, e a torre de transmissão de uma emissora de rádio também saiu voando. Olha que loucura. E em Santa Rosa del Monday, é o nome completo da cidade, a gente vê uma fileira de postes que foram derrubados como se fossem palitos de fósforo pela força do vento. É uma cidadezinha pequenininha, 10 mil habitantes, e que foi praticamente devastada pela chuva. Então não é só no Brasil, não. Os paraguaios, aliás, são cidades onde há muitos brasileiros, os paraguaios também estão sofrendo bastante com as tempestades. Bom, já agradecendo aqui ao Leonardo Gomes pelas informações, né, no estado do Paraná, também em Santa Catarina. A gente vai agora para o Rio Grande do Sul, porque a chuva hoje deve dar uma trégua, mas a previsão aponta, enfim, para um tempo um pouco mais firme. Mas ontem teve granizo que caiu com força, tempestade, obrigou pessoas a andarem de barco para sair de casa na região metropolitana de Porto Alegre. Mais uma vez, essas imagens são quase inacreditáveis. O Gilberto Echauri está por aqui para trazer mais informações para a gente. Queria perguntar também, Echauri, sobre a região do Vale do Taquari. Como é que estão as coisas por lá? Mussum, a gente vem falando ao longo do último mês. Como é que estão as coisas nessa região específica também? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, aqui a chuva no Rio Grande do Sul deu essa trégua desde ontem. Já não está mais chovendo, mas sim, a última chuva que caiu foi bem intensa e, como você disse, pessoas precisaram sair de barco de suas residências. O Vale do Taquari, felizmente, não foi tão afetado dessa vez. Segue lá o processo de reconstrução dos municípios, né? Na semana que completou um mês das inundações, que resultaram na morte de 50 pessoas e que ainda deixa 8 desaparecidos. Só essa semana, na região do Vale do Taquari, é que as aulas estão sendo retomadas na rede municipal em diversos municípios daquela região ali, por exemplo. Então, é um processo longo, bem complicado. Inclusive, o governo do estado aqui do Rio Grande do Sul criou um site que reúne todas as informações necessárias para quem quer doar recursos às pessoas mais afetadas, que é o sosenchentes.rs.gov.br. Ali tem muitas informações sobre o que doar, onde doar, né, o que e como realmente fazer essas doações referentes ao que as pessoas mais estão precisando, e também como ser voluntário e não cair em golpes. Infelizmente, alguns até já foram registrados, pessoas que acabaram desviando recursos que haviam sido entregues à população que mais necessitava. Mas sim, a quinta-feira, hoje, portanto, é de tempo bom aqui no Rio Grande do Sul. Agora em Porto Alegre até o céu é azul, 15 graus é a temperatura, chuva que deu essa trégua. Segundo a Defesa Civil, muitos dos moradores que tiveram que ir para abrigos ou casas de parentes nos últimos dias, devido ao granizo, já voltaram para suas casas. Mesmo assim, ainda há algumas pessoas fora de casa, embora o órgão não tenha informado um número oficial. Mas a quarta-feira realmente foi de entrega de lonas às famílias que tiveram os telhados atingidos pelas grandes pedras de gelo que vimos há pouco aí nas imagens. Dias atrás, nós falamos aqui também sobre aquele vídeo que viralizou nas redes sociais que mostram leões marinhos no porto de Rio Grande, aqui no sul do estado, após as inundações. Esses animais até aparecem na região em determinadas épocas do ano, mas logo vão embora. Porém, dessa vez, os leões marinhos acabaram ficando por lá e um deles virou uma espécie de mascote da região.
Ele foi batizado como Chico e ganhou até um perfil nas redes sociais, que é o Leão Marinho Chico Oficial, cuja bio, inclusive, do Instagram diz: nasci no Uruguai, meus pais são de origem, e sempre, uma certa época do ano, eu vinha para essas águas rio-grandinas em busca de peixe, mas me aposentei e fiquei. Então, tivemos esse fato curioso, né, ali no município de Rio Grande, o leão marinho que chegou no local e acabou ficando por lá, pessoal. Chico, se tu me quiseres. Agora Chico é o nome de todos os pets, né? Vão ser batizados daqui pra frente. O Echauri, obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho por aí. Abraço, bom trabalho. Valeu. Bom, a gente já trouxe aqui informações ao vivo com a nossa reportagem no Rio de Janeiro, também em Curitiba, em Porto Alegre, que mais? Em Manaus. Agora a gente vai direto a Brasília. Tem informação importante. Em Brasília vai ficando tensa a relação entre judiciário e legislativo. Ontem, 40 segundinhos, foi ligeiro demais. A Comissão de Constituição e Justiça mandou um recado para o Supremo Tribunal Federal. Foi assim, relâmpago. Os parlamentares passaram um texto que proíbe decisões de um único ministro que suspendam a eficácia de leis e atos do presidente da República, do Senado e da Câmara. A proposta também define que pedidos de vista só devem ser concedidos com aval de maioria da Corte por um prazo máximo de 6 meses. É o Congresso marcando posição em relação a isso, né? O presidente do Supremo, o ministro Roberto Barroso, reagiu. João Pedro Melo vai falar mais sobre isso, o que a gente tem para hoje, o que você nos diz sobre essa tensão estabelecida entre judiciário e legislativo. Bom dia, JP. Oi, Sheila, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, foi um estica-estica da corda, né? Agora a gente tem que ver se vai arrebentar para algum lado ou se alguém vai soltar um pouquinho mais a corda ali para, vamos dizer assim, aliviar a pressão para o outro lado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, criticou essa proposta do Congresso Nacional que prevê a revisão de decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa questão foi aprovada em questão de segundos ontem na Comissão de Constituição e Justiça e agora segue então para análise do plenário. Em linhas gerais, o que esse texto proíbe? Decisões de um único ministro que suspendam a eficácia de leis e atos do presidente da República, do Senado e também da Câmara. A proposta define que pedidos de vista só devem ser concedidos com aval de maioria da Corte por um prazo máximo de 6 meses. Em entrevista coletiva, após a aprovação aí desse texto, Luiz Roberto Barroso afirmou ver o tema com muitas ressalvas. Segundo ele, o STF tem se comportado de forma muito positiva para defender a Constituição brasileira. O Supremo, como qualquer instituição democrática, é passível de críticas e não por outra razão tem votos divergentes aqui. Portanto, nem mesmo todos os ministros concordam com todas as decisões. Mas na vida democrática a gente convive com a discordância e com a diferença e a absorve e, no geral, se curva à vontade, eu penso, da maioria. De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Mas, enfim, o debate público no Congresso é legítimo e nós participamos também desse debate público. Pois é, e essa é uma questão que, de fato, né, o Supremo Tribunal Federal sempre esteve muito ligado ao Congresso, ultimamente que tem se afastado um pouquinho e está ali disponível, então, pelo que disse Roberto Barroso, para participar, né, desse debate para entender o que de fato motiva essa decisão, essa insatisfação, na verdade, com as decisões do Supremo. E isso já foi levantado publicamente, inclusive, pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. No julgamento sobre a descriminalização do porte da maconha, por exemplo, Pacheco apresentou uma PEC que criminaliza a posse de qualquer droga. Ele também sugeriu que ministros do STF tenham um mandato fixo. Hoje, os magistrados, se aposentam compulsoriamente aos 75 anos de idade. Barroso, como a gente ouviu aí, disse que é do jogo democrático respeitar as opiniões diferentes. E como a gente falou, ele voltou a repetir também que essa questão de respeito à Constituição é uma bandeira muito forte do Supremo Tribunal Federal. E acho que o Congresso Nacional é o local próprio para o debate público. De modo que eu vejo com grande naturalidade a discussão sobre temas de interesse nacional. Eu compreendo. Compreender não significa concordar, mas compreendo. O Supremo, nesses 35 anos de reconstitucionalização do Brasil, acho que tem servido bem ao país na proteção das instituições de uma maneira geral, na proteção da democracia.
Acho que nos últimos anos o Supremo teve um papel decisivo e salvou muitas vidas diante do negacionismo em relação à pandemia. Acho que em alguns momentos de sobressalto o Supremo foi um bom guardião da Constituição contra o autoritarismo, contra as posições extremistas. E olha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que os limites devem ser respeitados entre os três poderes. E ali, meio que também jogando no mesmo esquema de Roberto Barroso, diz que a Constituição deve ser o norte de todas as instituições. A Constituição passou por várias emendas, mas preservou, lógico, a sua essência. É útil, é pioneira e é desbravadora. Ilumina ainda hoje os caminhos por onde cada um dos integrantes desse parlamento pode trilhar. Estabelece as balizas que delimitam o campo de ação de cada um dos poderes do Estado. E é importante sempre que nós saibamos nos conter, cada poder desta nação, nos seus limites constitucionais. E eu tenho absolutamente certeza de que o parlamento brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita. Bom, Sheila, Megali e Carla, em caso de aprovação no plenário do Senado, essa proposta vai seguir para análise da Câmara dos Deputados. E aí agora é ver se as instituições vão jogar o mesmo jogo ou se vão continuar esticando a cordinha. Vai. E para não deixar passando. E para não deixar passar, hoje é um dia histórico, aniversário de 35 anos da sessão em que foi promulgada a atual Constituição da República Federativa do Brasil, marcada por discursos muito fortes, né? O mais inesquecível deles, o de Ulisses Guimarães, o pai daquela Constituição. A sessão foi encerrada pouco depois das 17 horas e naquele momento o país concluía a transição entre ditadura, democracia e um novo sol nascia no Brasil. Enfim, não tem sido fácil, né? Esses 35 anos, mas sem dúvida são muito melhores do que aqueles 20 e... antes da Constituição, 64, 24 anos de ditadura militar que antecederam a carta. Obrigado, João Pedro. Valeu, pessoal. Um abração. Bom, vamos falar de segurança, né? Porque o Ministério da Justiça adia o envio da Força Nacional de Segurança para o Rio de Janeiro depois de questionamentos do Ministério Público Federal. O MPF quer saber se as ações planejadas pelo governo federal obedecem diretrizes estabelecidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo Supremo Tribunal Federal. Entre as medidas que devem ser observadas está o uso de câmeras pelos policiais nas atuações que não envolverem medidas de inteligência. Rio de Janeiro, mais informações chegando com a Giovana Faria. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, vai vir ao Rio de Janeiro para dialogar com o Ministério Público Federal. A medida acontece após o órgão questionar o governo federal sobre o envio de agentes para reforçar a segurança pública do Estado. Nesta quarta-feira, o Ministério adiou o envio dos militares da Força Nacional. Na segunda-feira, o governo federal anunciou que enviaria o reforço de 300 agentes federais que dariam apoio na atuação policial nos principais pontos de violência do Estado do Rio. O MPF pediu, dentro do prazo de 10 dias, que seja informado se as ações promovidas em âmbito federal obedecerão aos comandos da ADPF Favelas, ação que questiona a política de segurança pública no Rio. Enquanto isso, o ministro Flávio Dino é esperado em Salvador para detalhar os investimentos na área da segurança pública na Bahia. Nessa semana aqui, o ministro já havia anunciado o repasse federal de 20 milhões de reais para o Estado. No mês passado, a Bahia registrou 68 mortes decorrentes de intervenção policial, troca de tiros. A gente tem informação agora de Salvador, detalhes com a Paloma Moraes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, chega hoje a Salvador para detalhar as ações do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas no Estado, que destinou 20 milhões de recursos federais para investimento na área de segurança pública baiana. Dino deve chegar às 2 da tarde na capital baiana. Pelo menos 10 facções disputam territórios na Bahia, 8 foram fundadas no próprio estado. As outras 2 vieram de fora e são antigas rivais. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 143 pessoas morreram em Salvador e região metropolitana vítimas de arma de fogo somente em setembro, 72 delas em ações policiais. Só no ano passado foram mais de 6.600 mortes violentas, média de 18 por dia, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Bom, notícia de agora,
está acontecendo uma operação da Polícia Federal contra o crime organizado em 5 estados. Quais são eles e quais são os detalhes, Sandro Badaró? Operação Dom Traz, comandada pela Polícia Federal de São Paulo e acontece nos estados de São Paulo, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Operação que tem como alvo pelo menos uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas. São mais de 50 mandados de prisão, são mais 60 na verdade, 17 de prisão preventiva, 4 de prisão temporária, então temos mais de 20 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão. Alguns detalhes que chamam a atenção: tem participação da Marinha, essa operação, que já apreendeu durante a investigação mais de 6 toneladas de cocaína. Tem também o que eles chamam de sequestro de bens, né, o bloqueio de bens dos criminosos. Começou essa investigação em abril do ano passado, quando um pesqueiro foi brasileiro, né, de bandeira brasileira, foi interceptado na costa da África, com mais de 5 mil quilos de cocaína, com 7 tripulantes, 5 brasileiros, 2 de Montenegro foram presos em flagrante. Essa embarcação partiu de Fortaleza. Também tem cooperação internacional, essa investigação, autoridades de Cabo Verde, Estados Unidos e da Inglaterra. Crimes investigados: tráfico transnacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Esse esquema que pode gerar uma pena de mais de 40 anos de cadeia. Então, mais de 60 mandados, sendo mais de 20 de prisão contra uma quadrilha acusada de tráfico internacional de drogas, até aqui via mar, tráfico marítimo, com apoio da Marinha e autoridades internacionais. Operação que no Brasil acontece em 5 estados. Repita os estados, porque são portos, né? Rio Grande do Norte tem o Porto de Natal, São Paulo o Porto de Santos. Ceará também e Santa também. Catarina. A gente não... Estados litorâneos. A gente só não sabe se são essa droga, como a gente já viu o que acontece em São Paulo, que tem apreensões no Porto de Santos, ou se são portos clandestinos, mas até aqui o que se investiga é isso: embarcações de bandeira brasileira que levavam drogas para outros países. Sandro. Valeu. Quase 2 anos depois do acidente, a Polícia Civil de Minas Gerais conclui que houve imprudência e imperícia dos pilotos que comandavam um avião que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas de Belo Horizonte. Informação chegando agora com a Luciana Viana. Diga, Lu, bom dia. Bom dia a todos. Exatamente, a queda da aeronave foi causada pela imprudência e imperícia dos pilotos, é o que diz a conclusão, né, das investigações da Polícia Civil aqui de Minas Gerais. As fiações das torres de energia elétrica nas quais o avião esbarrou não deveriam estar obrigatoriamente sinalizadas, segundo o delegado regional de Caratinga, no Vale do Rio Doce, leste de Minas Gerais, Ivan Lopes. Era obrigatório que essas torres estivessem sinalizadas? Não, não eram obrigatórias. Mas podem até questionar, mas agora elas estão sinalizadas. Estão por uma recomendação do CENIPA, mas não há obrigatoriedade. E não há por quê? Por conta da altura dessas torres e por conta da distância que ela está da zona de proteção do aeródromo. Essa zona de proteção é um círculo imaginário que se faz, onde que ali, em regra, são realizadas as manobras de aproximação para o pouso. Ainda segundo o delegado, o manual da aeronave previa que a análise da área deveria ter sido feita previamente. Os manuais de procedimento dessa aeronave, ela determinava que o piloto deveria analisar previamente a existência na proximidade de morro e antena. Então, era um dever de quem comandava a aeronave ter feito essa análise prévia. Bom, a gente está falando então, né, das conclusões das investigações da Polícia Civil, mas em julho deste ano, inclusive, o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já havia apontado que o procedimento de pouso, né, do piloto teria contribuído para o acidente. O advogado Sérgio Alonso, ele é responsável pela defesa da família do piloto Geraldo Medeiros. Segundo ele, a conclusão do inquérito ela é injuriosa e sem embasamento técnico. As conclusões da polícia de Caratinga são injuriosas e não têm base nas provas técnicas. O acidente ocorreu pela falta de sinalização da rede, pela ausência de carta de aproximação visual
Essa carta de aproximação visual não existia no aeródromo de Caratinga, e normalmente você tem que ter uma carta de aproximação visual em todos os aeroportos onde tenham assim obstáculos, dificuldades. E também a altura da rede era a mesma do tráfego padrão. Bom, então a conclusão, né, da investigação da Polícia Civil aqui de Minas Gerais é de homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, e sugere o arquivamento do caso, porque os pilotos Geraldo Medeiros, né, e o copiloto Tarcísio Viana, eles também morreram no acidente. O avião que caiu em Piedade de Caratinga, na região do Rio Doce, aqui em Minas Gerais, leste do estado, 5 de novembro de 2021, matando a cantora Marília Mendonça aos 26 anos, né, de idade, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor dela, a Biciele Silveira. Obrigada, com Lu. vocês. Um abraço, bom trabalho. Vamos falar agora de esporte, gente. Falamos logo no comecinho do jornal, mas agora com um pouco mais devagar. O Fluminense conseguiu uma virada heróica, histórica, bateu o Internacional por 2-1, calou o Beira-Rio com mais de 50 mil torcedores. Foram só 6 minutinhos e a equipe marcou os gols que selaram essa classificação para a final da Libertadores. Detalhes dessa noite, digamos, mágica pro Fluminense. O chefe hoje tá feliz, né? Hoje tá contente. Hoje o Rodolfo Schneider tá feliz. Ontem ele tava com aquele papo, não, veja bem, o Inter é favorito, não vai ganhar. Mas era, né? Tal, jogava em casa, abriu o marcador, tava mais pro Inter. Mas pra mim tava mais tirando a falsa modéstia mesmo, no final das contas. Não queria zicar, né? Exatamente. Conta tudo pra gente, Helder Martins. O Fluminense está na decisão da Copa Libertadores da América 2023. O tricolor das Laranjeiras venceu o Internacional de virada pelo placar de 2-1 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira. John Kennedy e Germancano marcaram os gols da vitória do Flu, enquanto Gabriel Mercado fez o dos gaúchos. O tricolor vai decidir novamente uma Libertadores após 15 anos contra um adversário que será conhecido nesta quinta-feira no jogo entre Palmeiras e Boca Juniors. A grande final acontecerá no próximo dia 4 de novembro, no Maracanã. Bom, essa é a segunda final do Flu na Libertadores. O tricolor nunca ganhou, jamais ganhou o título continental. Em 2008 perdeu para a LDU no Equador e no caminho encontrou o São Paulo, né, num jogo inesquecível, quartas de final. O tricolor paulista havia vencido por 1-0 no Morumbi, estava 2-1 no Maracanã. O São Paulo estava se classificando, Sheila. Nenhum tricolor esquece isso. Nem tricolor paulista, nem tricolor das Laranjeiras. O São Paulo estava se classificando pelo gol marcado fora de casa, aí aos 46 minutos do segundo tempo. Ah, meu Deus do céu. Mas não é sobre o São Paulo. Júnior César levantou aquela bola na área, todo mundo prendeu a respiração, veio o Washington e subiu mais alto que todo mundo. E sabe o que é pior? Enquanto a bola viajava, desculpa, eu preciso desabafar, viajava entre o corner e a área, eu só ouvi o meu vizinho gritar assim, ó, GOL! Aí eu já baixei a cabeça e falei, meu Deus do céu. 3-1 Fluminense passou para semifinal, depois para final e acabou perdendo para a LDU. Dessa vez pode ser diferente. A equipe de Fernando Diniz espera o vencedor do jogo entre Palmeiras e Boca. Os dois se enfrentam hoje à noite aqui em São Paulo. Quem tem mais sobre esse duelo de titãs do continente é o Maurício Ferreira. O técnico Abel Ferreira deve repetir o time da semana passada na Bombonera para buscar a classificação sobre o Boca Juniors na semifinal da Copa Libertadores. A tendência é que o treinador português mantenha Endrick como opção no banco, apesar dos elogios ao garoto após o gol marcado contra o Bragantino no último domingo. O provável Palmeiras tem Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Mike, Arthur e Rony. Hoje às 9h30 da noite no Allianz Parque, as duas equipes voltam a medir forças após o 0-0 da semana passada em Buenos Aires. Quem vencer avança e uma nova igualdade leva a disputa para os pênaltis para definir o adversário do Fluminense na decisão. A Band News FM transmite com Marcelo Duan a partir de 8h40 da noite para toda a rede, com exceção do Rio de Janeiro. Agora, o que gerou surpresa mesmo, né, entre quem acompanha o futebol, amantes do esporte, cara, foi o anúncio de ontem, né? Copa do Mundo de 2030 vai ser disputada em 3 países, não. 3 continentes! A FIFA anunciou que as sedes serão Espanha, Portugal e Marrocos. Além disso, os jogos inaugurais serão realizados na Argentina, Paraguai e Uruguai,
para comemorar os 100 anos da primeira Copa do Mundo, que foi realizada no Uruguai. O Bruno Camarão vai explicar um pouco melhor pra gente. Fala, Camarão. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vê como positiva a decisão da FIFA de promover a abertura da Copa de 2030 em 3 países, Uruguai, Paraguai e Argentina. Ontem, Alejandro Domingues, mandatário da Conmebol, anunciou que os jogos iniciais do chamado Mundial do Centenário serão na América do Sul. Isso já são conversações que já estavam acontecendo da Conmebol e com o presidente da FIFA e também outras confederações. E isso realmente veio estreitando e tem uma união maior entre as confederações. Esse foi o ponto primordial e que realmente foi aprovado por unanimidade dos conselheiros da FIFA. Após passar pelo continente sul-americano, as demais partidas migram para a Europa e África, passando por Espanha, Portugal e Marrocos. Pela decisão do Conselho da FIFA, os 6 países envolvidos já estão classificados para a disputa do torneio. E foi um anúncio todo esquisitão, né? Porque foi o presidente da Conmebol que veio a público e falou isso. E a FIFA só anunciaria oficialmente em outubro do ano que vem, parece, né? Mas aí a FIFA ficou pé da vida, mas depois soltou uma nota confirmando a informação. Agora segue uma atropelada aí, né? Segue firme, né, a campanha da FIFA para acabar com a Copa do Mundo. Primeiro esse negócio de 48 times. Seleções fraquíssimas vão disputar a primeira fase, seleções que geralmente não se classificariam para uma Copa do Mundo por uma questão técnica. E aí não tem nada de democracia, tá? A FIFA tá sendo mais inclusiva. Inclusiva coisa nenhuma. A FIFA tá agradando o máximo possível de federações para garantir a reeleição do próprio presidente da organização. Não tem nada de inclusivo aí. E agora essa ideia de 6 países diferentes em 3 continentes. Gente, parte da graça da Copa do Mundo, vocês haverão de concordar, é você mergulhar na cultura, nas curiosidades, nas particularidades do país que recebe a Copa do Mundo. A Copa acontece na Itália, você fica sabendo de coisas que você não sabia a respeito da Itália, de cidades que você não conhecia, ainda que pela TV, você acaba mergulhando na vida italiana, no mundo italiano. Copa do Brasil, mesma coisa, o Brasil é um país continental, as pessoas conheceram Cuiabá, as pessoas visitaram Manaus. O Brasil virou a bola da vez durante um mês inteiro. Vale para o Brasil, para a África do Sul. Gente, o quanto se falou da África do Sul, do Soweto, o quanto a gente relembrou a importância de Nelson Mandela. Quando você dilui isso em 3 continentes, em 6 países, você não está mergulhando em nada. Você está tangenciando cada um dos países sede. Ou seja, tirando grande parte da graça da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é muito mais que um campeonato de futebol. Olha, é uma decisão lamentável. Eu aguardo argumentos para a gente ter uma discussão aqui, mas, na minha opinião, é uma decisão lamentável. Mais um tiro no peito da Copa do Mundo, curiosamente dado pela própria instituição que tanto lucra com esse campeonato que a gente tanto ama. O Jairo escreveu para cá, nosso ouvinte, eu tô com ele. Por que a FIFA não realiza a Copa Centenária só no Uruguai, como o COI fez no centenário das Olimpíadas, na Grécia? Sim, exato. Seria uma boa, né? Você imagina você ter uma Olimpíada em 2 países? Olha, essa Olimpíada vai ser assim, tá? A primeira semana que tem natação, que tem não sei mais o quê. Natação vai você ser vai pra tal país. Na França. E aí a outra... esgrima. A segunda parte, que vai ter atletismo, bibibi, bobobobobó, vai ser nos Estados Unidos. Gente, qual é o sentido disso? Ok, você pegar 2 países vizinhos, Uruguai e Argentina, são países que têm lá suas particularidades. Eles dividem muita coisa, né? Dividem um rio, o Rio da Prata, dividem a origem do tango. Carlos Gardel, ninguém sabe se é uruguaio ou argentino. Os 2 países reivindicam. Então, são países que têm particularidades em comum. Agora, o que a Argentina tem a ver com Marrocos? O que Portugal tem a ver com Chile? Chile tá aí também, né? Não, Chile não. Chile não, não. Argentina, Argentina, Uruguai. Paraguai e Uruguai. O que o Paraguai tem a ver com a Espanha? Olha... Como é que vai ser esse mascote? Qual o nome do mascote, né? Imagina. Centenário da Olimpíada não foi em Atenas, foi em Atlanta. Tem gente falando que foi Atlanta, né? Pablo Obrigada, Pablito. Outros ouvintes escreveram pra cá. seguinte, Valeu, gente. A Olimpíada seguinte foi... Isso, foi o seguinte. Bom, é isso. Bora? Bora, porque tem mais ainda do esporte. Quer falar, Cá? Porque mais cedo a gente já registrou aqui, né? Foi um feito inédito na ginástica. A gente já deu o registro inicial da conquista inédita da seleção feminina. Fala. Megali tá bravo com a FIFA, faz o L.
Mas é brincadeira, o cara falou que é brincadeira. É Fluminense, né? Conquistou a prata inédita no Campeonato Mundial Feminino por equipes disputado na Bélgica, né? A Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Júlia Soares deram um show na final da competição, conquistaram o pódio inédito. Time verde e amarelo ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que tem Simone Biles na equipe. A França ficou com bronze e é sempre importante a gente ressaltar que Rússia é uma das seleções que tem mais talentos, que tem mais avanços no esporte, não está disputando por causa das sanções que foram impostas, né? Na Europa, né? Principalmente na Europa. Então a Rússia não está disputando esse Mundial aí na Antuérpia, que fica na Bélgica, mas há a possibilidade de a Rússia na Ásia competir para conseguir classificação para a Olimpíada do ano que vem, né? Em Paris. Mas isso não tira em nada o mérito das meninas da seleção brasileira, que olha que avanço, né? Incrível, parabéns, né? Para a nossa seleção, e ainda há, né, as finais individuais por aparelhos, e a Rebeca Andrade, além dessas finais por aparelhos, ainda pode disputar o individual geral, que é o quê? São os 4 aparelhos. Ela faz de novo uma competição. Cara, é um esforço inacreditável ao longo de todo o ano para que a atleta consiga se manter ali naquele nível de excelência, mas chega na competição, você tem que fazer você faz o primeiro dia por equipes. Né? Meu Deus. E aquele minuto decisivo, depois de um ano inteiro de treino, né? Sim. E aí você tem que repetir, não pode errar nada. Não pode mexer um fio de cabelo enquanto você tá fazendo a trave, por você exemplo. Que manja dos paranauês aí, eu acho todos os esportes da ginástica artística, todos muito difíceis. Muito. Mas o pior aparelho é a trave. Então isso que eu ia perguntar. Não, eu ia dizer argola. Ah, não, mas é masculino, pra mim, né? Sim. Não, eu tô falando do feminino. Mas acho que de porque de força, aquilo parece sim. Coisa de super-homem. Isso, na questão de força, a argola é muito difícil. Mas, por exemplo, você pega a barra fixa, masculina, é alto. Quem tem medo de altura pra fazer aquilo ali, meu Deus, porque você faz largadas e retomadas. É muito alto, é um negócio de... É super alto. Não, gente, 2 é metros difícil. A trava, que tem 15 centímetros, gente. A trave tem... você imagina... É um meio fio, né? Você imagina um meio fio. E ela também é alta, né? Ela tem 1,30 m e tantos de altura. Dá um medo danado de fazer aquilo, é uma desgraça. Treinar trave, competir trave, olha, eu vou te falar. Porque além de tudo, só quem compete sabe, que assim, você treina em um aparelho. Então você tá habituado àquela trave, àquele meio fio específico. Você vai competir em outro lugar, o aparelho é diferente. Então ele não tá amaciado para você, você não pode levar a sua trave. Todo mundo compete na mesma. Então você pisa, a maciez dela é diferente, as bordinhas ali são diferentes. Isso. Olha, eu vou dizer, é o aparelho mais difícil. Na minha opinião, pelo menos. Fantástico, hein, gente? Fantástico. Incrível. E aí tem mais, portanto, como você falou, tem mais competição amanhã e ao longo do fim de semana ainda, Tem, né? até o fim de semana tem. Então ainda tem as finais individuais, por aparelhos, individual geral, feminino e masculino. Lembrando que a seleção masculina não se classificou, a seleção inteira. A gente tem 2 vagas de 2 atletas. Bem, falando da seleção masculina de vôlei, essa seleção pega amanhã a seleção de Cuba, às 10 horas da manhã. O Brasil conseguiu passar pela Ucrânia, mas foi difícil. Torneio pré-olímpico. Brasil, dependendo só de si para ir para a Olimpíada em Paris, precisa vencer todos os próximos jogos, incluindo esse contra Cuba amanhã. Enfrentou a seleção da Ucrânia, olha, foi difícil pra caramba. A seleção da Ucrânia, inclusive, não tem nem local de treino na Ucrânia, né? Tem treinado na Polônia, por causa da guerra, treinado na Polônia e na Alemanha. Mas quem vai contar tudo pra gente é o Vinícius Calisto. A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Ucrânia por 3-2 no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pelo 4º jogo do Pré-Olímpico de Paris 2024. A equipe comandada por Renan Dalzotto começou perdendo a partida, mas conseguiu virar e venceu no tie-break. Assim como contra a República Tcheca, o destaque do jogo foi o oposto Darlan, com 23 pontos. O Brasil segue em 4º lugar com 7 pontos, mas ainda depende apenas de si para se classificar para as Olimpíadas. O próximo compromisso é nesta sexta-feira, às 10 da manhã, contra Cuba. Mauro César, o mascote da Copa do Mundo vai ser o Confuseco. Gente, a FIFA acabou de ligar, rapidinho. Mistureco. A FIFA acabou de ligar aqui para nossa redação, que é a nossa ajuda, tá? A FIFA tá buscando um nome pro mascote dessa Copa do Mundo em 6 países, 3 continentes, 104 jogos, mando de seleção pangaré. E ela quer a ajuda do nosso ouvinte. Sim, sabe que o nosso ouvinte é o mais criativo do mundo, por isso ligou pra cá, né? Então, 999-592-100, você manda agora. Daqui a pouquinho a gente traz as sugestões do nosso ouvinte. Qual vai ser o nome do mascote
dessa Copa do Mundo maluca.